Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui direto no 18º Congresso Eucarístico Nacional, mais um MistoCast recheado aqui. Eu acho que depois disso eu já posso me aposentar do MistoCast, né? Se eu me aposentei. Não, porque Gabriel já é sócio de carteira, então já dispensa apresentações. A gente está aqui com o Gabriel, estamos aqui com o Flávio, que também já é nossa queridíssima. Eu acho que eu não sei nem como descrever, sabe? Justamente por essa, como é que eu posso dizer? Por essa relação quase que maternal, né, pode ser assim. E eu estava até partilhando com o pessoal, eu estava falando, não, vou conversar com o Gabriel, vou conversar com o Flávio, vou conversar com o Clarice, e eu estava falando, eu estou um pouquinho nervoso por causa de uma Flávia. Justamente porque eu acho que o pessoal aqui partilha desse sentimento. Justamente. É algo quase que, vamos dizer assim, orgulhar a mãe de fé, vamos dizer, algo nesse sentido. Então, já partilhando esse nervosismo inicial para também já ir soltando, queria agradecer a presença da senhora também e ser muito bem-vinda. Gente, é uma alegria estar. Gente, quanta gente linda e maravilhosa. Agora quem vai ficar emocionado sou eu, porque eu me sinto a própria vovó quase. Já sou vó. Já está na barriga de Clarice ali, uma neta. Né? Neto, desculpa, não escute bem não isso, viu? Mas assim, é com muita alegria que a gente participa desse bate-papo, que não sei o que vai dar, mas é papo de filho, de mãe, de quem compartilha de um carisma, de uma consagração pela juventude, de centenas e milhares de jovens que passam por nós cada dia. O hino do colégio tem um refrão que é assim: gerações que passaram por ti, mas eu já digo, gerações que passaram por mim, já está fazendo parte, né, dessa experiência. Mas compartilhar com vocês, ex-alunos também da casa, mas filhos do coração. É uma alegria imensa estar aqui também. Estamos aqui também com Clarice Freire, que é uma pessoa que a gente sempre quis ter aqui. Acho que a gente já começou algumas vezes, mas nunca deu certo. Então, nada melhor do que um congresso eucarístico para poder estar aqui. Então, Clarice, também muito obrigado pela presença, muito obrigado pela disponibilidade e seja muito bem-vinda. Eu espero que deu para me ouvir. Foi bom, não foi? Vou falar assim para não pegar o bico do papo aqui da máscara. Gente, é um prazer muito grande estar aqui. E o Hildo, quando falou comigo, eu fiquei sem saber se ia dar certo, se não ia dar. Mas graças a Deus deu certo. E foi muito bom quando a gente chega por aquela porta e vê a medalhinha e vê esse stand. A gente quer deitar nesse puff, quer ficar aqui. Parece que está na pastoral do Damas. Porque a gente se sente em casa. O que eu estou querendo dizer é que, de fato, só de olhar vocês e ver esse espaço, parece que solta dentro de mim qualquer cerimônia, qualquer muro, eu me sinto em casa. E isso é um tesouro. Já faz um tempo que eu saí do colégio, não preciso dizer quanto tempo, mas já faz um tempo. E mesmo assim, o sentimento é esse. Eu passo por aquela porta, ou então eu chego aqui nesse stand, eu estou na minha casa, porque foi desse lugar, foi desse berço que eu conheci a vida. Eu tenho tudo, eu devo tudo a vocês, tudo com T maiúsculo, né? Então, é realmente uma alegria muito grande, ainda mais estar aqui ao lado de Gabriel, porque ele foi essa via, esse ramo dessa árvore, digamos assim, pelo qual até hoje eu vou colhendo os frutos, né, que ele traz também na minha vida. Então, Ave Maria, não sei também vai dar essa conversa, mas já começou muito bem. Então, obrigada demais pelo convite e por estar aqui hoje. E estamos aqui também, pode ficar com o microfone que você Eu espero que você estava querendo me ver também, viu? Claro, mas eu sempre quero lhe ver. Essa é a diferença. Estamos aqui com o Gabriel, como eu já disse, já é sócio de carteirinha aqui do nosso MistoCast. Acho que metade do MistoCast já foi o Gabriel que falou, e eu estou muito feliz com isso, inclusive. Então, Gabriel, novamente, antes de agradecer pela presença e pela disponibilidade de sempre, queria te agradecer desde já pela catequese. Que eu estava ali com o pessoal, foi um momento muito forte, foi muito bonito. A gente falava aqui sobre como é bom, é forte, e como a gente sente essa presença de Jesus na sua fala, mas como você consegue exalar Jesus, não só na fala, nos gestos, no ser, de fato. Então, já também, muito obrigado pela sua vontade, tudo, muito obrigado. Obrigado, Marina, obrigado às irmãs, obrigado a Clarice, obrigado a não sei se o pessoal que está
assistindo a gente tem ideia, mas como disse a irmã Flávia, realmente virou um programa de auditório. Tá bonito mesmo, tanta gente e tantos ex-alunos e pessoas que, né, tem o pessoal de Maceió, que também passou pelas irmãs lá em Maceió, né? É tão bonito ver isso. Fico muito, muito contente mesmo de estar aqui com vocês. Como Clarice disse, a gente vê o estado, já se sente no colégio, já está livre, é muito bom, muito, muito bom estar aqui. E para a gente ir começando já essa conversa, nesse nosso tema inicial, a ideia é a gente falar um pouquinho de como dão esses frutos, como esses frutos são belos, como são fortes, esses frutos desse carisma das irmãs. Então, já queria passar a palavra para a irmã Flávia, aproveitando para falar um pouquinho de como foram esses dois. Vou me deixar de fora dessa. Mas como foi, como catequista de Crisma, como acompanhou e acompanha há tanto tempo. Cuidado com o que vai dizer de mim, viu? Tenho certeza que eu tenho que responder publicamente a essa pergunta, porque aqui não tenho dois, pergunta para os dois, mas são três. Tem as freirinhas ali, cadê as minhas ex-alunas freiras? Uma ali. Se irmã Marcela deu certo, o resto, a graça de Deus atua, porque nela atuou. Então, mas assim, brincadeiras à parte, acho que a gente está em família e está conversando assim de modo muito espontâneo. Mas é graça de Deus o carisma de consagração pela juventude. É graça. E porque é graça, a gente somente acolhe a graça e tenta ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Apontar Deus, apontar o céu. Apesar dos inúmeros desafios do tempo, que já no tempo do Gabriel era bem desafiador, porque esse menino era mais para lá, era mais budista do que católico, e com todo respeito, mas era difícil trazer Gabriel para o centro de Cristo, apontar Deus, porque existiam 11 ideias eram 11 ideias bem diferentes. É. Na verdade. Não é mais não, precisa. Era. É melhoria. Mas muito. Não, na verdade, Gabriel tem um coração de Deus, sempre teve. Era um coração sedento por Deus. Isso aí eu sou testemunha. Acompanhei de perto a busca, a inquietude, o desejo. E eu vi também o crescimento dele de entrega a Deus. Né? Isso foi... Olha, para vocês, na verdade, é uma alegria enorme. Eu disse, meu Deus, quanto bem feito, através de um carisma recebido, e quanto bem feito a partir desse carisma que chegou a vocês e vocês para o mundo. Nós nem temos noção do bem que é feito, e nós não temos noção do bem feito através de vocês, que é uma reprodução, não é reprodução, mas uma extensão, uma proclamação, uma vida partilhada por quem encontraram Deus. E por quem encontraram Deus, vocês doam Deus hoje de outra forma. No mundo onde precisa dele, vocês estão lá. Ouvir você, Gabriel, hoje é sempre gratificante e consolador, né, ver, acompanhar a sua vida e a comunidade. E a comunidade que brotou também desse encontro de Deus, né? Então, olhá-lo, ouvi-lo, meu Deus, como Deus é belo, como Deus é bom, como Deus nos confirma na missão. Acho que, vendo vocês, a gente diz assim, nosso lugar é esse. Continue se consagrando pela juventude. Vale a pena. Não estamos perdidos, né? Eu tenho a impressão, irmão, é difícil dizer que por causa de mim valeu a pena. Porque eu não acho que eu sou esse fruto todo. Mas, independente de mim, eu acho que falar sobre mim, sobre Clarice, sobre tantas pessoas que estão aqui, né? Falar sobre tantas comunidades, né? Eu fico lembrando agora, meu Deus do céu, a gente, né? A comunidade Lume, o Porta Fide, o EJT, né? São todas expressões que surgiram dentro do colégio, né? Mesmo que no caso da gente, por exemplo, a gente tenha começado a viver a experiência da comunidade, do que era o grupo, como vocês acompanharam tanto. Já na faculdade, é o que Clarice disse, né? Muito da nossa experiência, inclusive eu conversei com o Francis um dia desse, Padre Francis, que a senhora pede toda vez para contar a experiência da peregrinação, coitado, ele não aguenta mais cantar Jesus, seja o teu jeito, né? Seja o teu jeito. Seja meu Jesus, teu jeito, seja. Jesus tem o meu jeito. Isso, essa coisa. E
se ele ouvir isso, e eu tava dizendo alguma coisa a ele, eu disse, Gabriel, entenda, isso é Flávia na sua vida. E eu lembrei, meu Deus, isso que eu tô dizendo realmente tem coisa de irmã Flávia, né? Tem coisa de irmã Flávia, das irmãs de Ayrton. E o que a senhora está dizendo é verdade, eu acho que todos se concordam com isso, Maria, nós todos. É muito bonito perceber, e eu sempre fico muito edificado com isso, quando eu passo na frente do colégio, né? Porque eu penso, meu Deus, elas estão lá dentro, fazendo toda essa experiência delas, vivendo esse carisma, e elas talvez não tenham ideia da repercussão da experiência delas na vida de todos nós, né? Na vida de todos os alunos que passaram pelo colégio. E boa parte daquilo que a gente vai vivendo fora é o que a gente foi aprendendo dentro do colégio, né? Concordo. Não, eu queria... Ainda bem que de mim só tem coisa boa, né, pra falar. É que você deu menos trabalho do que Gabriela. É mesmo. Você era Mariana, poética. Mas no começo, pelo menos, se ele tinha uma veia mais budista no começo, eu não tinha veia nenhuma. Era pior ainda, eu ainda fiquei pensando, pelo menos ele ainda tinha alguma coisa, não tinha nada, né? Mas tinha uma sede, eu acho que é isso, tinha uma sede. Mas é verdade, assim, eu acho que falar dos frutos de um carisma é interessante, assim, por exemplo, é como a gente fala lá vou eu, né? Na literatura, sobre a palavra. Clarice Lispector, ela fala assim, a partir do momento que eu lanço no mundo, a palavra não é mais minha, foi eu que disse, mas a palavra não é mais minha, já não tenho mais controle do que o outro vai fazer com ela. Imagine uma palavra de Deus, imagine uma palavra cheia do Espírito de Deus, e não só do Espírito, mas da vida de vocês, né? Então eu acho que isso, eu estava até observando vocês aqui andando, e pensando, meu Deus, que lindo, porque realmente é uma vida que a gente olha e já vê alguma coisa diferente. Então, para mim, que cheguei no colégio sem ter o único contato mais próximo, realmente era meu tio, né, com sacerdote e tudo, mas eu não tinha isso, eu não tinha uma referência, digamos assim, que eu pudesse olhar, principalmente, eu vou falar agora por mim mesmo, de mulheres que viviam isso, como viveriam e tudo, e de repente vocês começam a me apresentar um Deus que sai de um pedestal, sai de um lugar distante e está comigo do meu lado, né? Então eu lembro muito da época da crisma, dos encontros e tudo mais, que isso foi para mim uma revolução. Só que para pensar, com 15 anos de idade, como é que hoje, com um pouco mais de tempo de vida, isso ainda persiste, é porque foi muito bem plantado. E foi plantado nessa alegria. Eu não pude vir ontem para a vigília, mas eu vi os vídeos das músicas, das danças, e até hoje, juro, o coração ele acelera lembrando daquele Fórmula 1, lembrando daquele entre amigos, lembrando daqueles encontros que eu encontrei essa alegria, era uma alegria diferente de todas as outras. Então, concordo com o Gabriel, que é difícil dizer assim, eu sou esse fruto bom. Não, mas eu posso dizer assim, graças a Deus tem fruto em mim, isso eu posso dizer. Porque me salva todos os dias. Então, não é que eu sou, mas que está em mim, isso eu posso garantir, sabe? Clarice estava falando uma coisa agora que eu sempre me tocou muito em vocês, né? Eu acho muito bonito, e para mim isso também foi uma quebra de paradigma muito grande quando eu cheguei no colégio, porque eu sempre vi vocês sendo e fazendo questão de serem mulheres de Deus, pertencem a Deus, e isso está muito claro para os alunos, né? É muito bonito perceber isso, como está claro na experiência de vocês que vocês pertencem a Ele, e ao mesmo tempo, porque pertencem a Ele, são livres para fazer as coisas mais inimagináveis para chegar a Jesus. Meu Deus, se eu contar umas coisas a vocês, que eu vi perto da irmã Flávia, as coisas que ela já fez, coisas que provavelmente para uma filha muito tradicionalzinha fosse até difícil se disponibilizar para dar determinados passos. E eu vi uma Flávia estando disposta a ir a última ovelha desgarrada, mesmo que ela precisasse pagar um preço alto para ir em busca daquela. Ainda que não seja um preço tão alto, esse que eu vou contar agora, porque tem outros que são maiores, mas são impublicáveis. Na biografia dela, quando Clarice escreveu um dia a biografia de irmã Flávia, eu conto essa história. Mas outra que dá para contar agora
Por exemplo, ver irmã Flávia no Máscara vestido de palhaça. Meu Deus, é inesquecível. Ver irmã Flávia... Eita, meu Deus! Todo mundo é ex-aluno. Eita, meu Deus, mas no YouTube. Quem não é aluno tá fazendo Enem agora. Não veja esse vídeo se você não é aluno, viu? Não veja esse negócio que é ruim. Ver irmã Flávia saindo com a Ayrton dentro de uma caixa, vestida de palhaço. Eu nunca imaginei na minha vida ver uma freira vestida de palhaço e uma freira do Colégio Damas, que são freiras, como é que eu digo isso de um jeito compreensível? Sério, né? Vocês são sérias. É isso que eu acho bonito. Aqui. Agora todo mundo vai me escutar. O que eu acho bonito na experiência de vocês, uma das coisas que eu acho muito bonita na experiência de vocês, é essa capacidade que vocês têm de serem mulheres realmente sérias, mulheres de Deus, mulheres que imprimem o sagrado, a experiência com Deus, essa segurança que eu tenho a impressão de que também a gente sente quando chega aqui. Aqui eu estou seguro, aqui a minha experiência é com Deus, elas vão me dar Deus. Mas ao mesmo tempo, para chegar a mim e a Clarice, pessoas que talvez não fossem, como é que eu digo, muito do padrão do colégio, né, do Damas e tal, do aluno Damas, bonzinho e tudo mais, talvez pra gente precise realmente, talvez precise mesmo, né, ter irmãs que estejam capazes, que sejam capazes, esse bicho de palhaço, de entrar numa caixa. Fico pensando, por exemplo, a Jornada Mundial da Juventude que eu fui com o irmão Silene. Ela tinha mais energia do que todos os jovens juntos. E 2005, o irmão Silene tinha quanto? Não veja isso, irmão Silene. Ela tinha quantos anos em 2005? Vocês têm ideia? Ela tinha 40 e alguma coisa. Não sei. Não. Eu tô dando mais idade a ela. Irmão Silene, não veja isso nunca. Irmão Silene tinha mais disposição. Olha aí, 40, graças a Deus. 43, por aí. Irmão Silene tinha muito mais disposição do que todo mundo. Ah, uma coisa que eu achava muito bonita nisso, né? Assim, ela me dizendo no dia anterior que ia acordar mais cedo para tomar banho, porque depois de tomar banho ela precisava rezar. Só que no dia anterior ela tinha sido a última a dormir, porque ela só dormia depois de todos nós já estarmos dormindo, né? E é isso que eu achava e acho muito bonito, porque vejo isso, por exemplo, em irmã Fábia, né? Poxa, eu encontro ela e vejo as damas, né? Vejo o irmão Silene, vejo o irmão Flávia, vejo o irmão marido Carlos, vejo o irmão Socorro. É muito bonito perceber como vocês vão passando de geração em geração a mesma tradição desse carisma que é capaz de imprimir uma mulher a experiência com Deus e a liberdade desse mesmo Deus de ir fazer qualquer coisa para resgatar qualquer jovem. Aproveitando essa história da caixa, do palhaço, eu me lembrei que no meu Máscara, não sei se Matheus, que tá aí, vai lembrar disso, se ele tava comigo nessa hora, mas a gente tem aquela primeira animação, que é todo mundo lá, e já tá a caixa lá. E aí já tem o carnaval, e aí tava tendo o carnaval e tal, e eu e alguns amigos, a gente subiu em cima da caixa, e ficou dançando em cima da caixa. Ele lembra. E aí a gente dançando em cima da caixa, e daqui a pouco, não deu o quê? 5 minutos, todos os contratantes morrendo de medo, chegam, pelo amor de Deus, saia daí. E a gente pensa, não, mas a gente vai cair daqui, tá tudo certo, então tá brincando. Mas aí, e aí logo depois saiu uma Flávia. E aí, gente, meu Deus, né? E aí, aproveitando também esse gancho, para dizer, pelo menos o meu primeiro contato com a irmã Flávia foi no meu Fórmula 1, que ela estava apresentando. E aí, até então, não conhecia a irmã Flávia, e aí a gente só foi ter mais contato na Crisma. E aí, na Crisma, a irmã Flávia já é aquela pessoa, ela é uma pessoa muito séria, mas a gente sabe que ela também tem esses traços mais divertidos, mais lúdicos, sendo que, assim, não sei vocês, mas a primeira impressão que eu tinha era ter medo dessa freira. Medo, não sei se quem é que vai se identificar com isso, mas era um medo, não no sentido de tipo, eu tenho morrer de medo, mas um medo de respeito, de tipo, não posso fazer nada de errado na frente de mim, não posso fazer nenhuma besteira, não posso falar nada. Muito mais no encontro. Então, assim, aproveitando isso, eu queria perguntar pra vocês como foi essa primeira impressão, como era, se vocês também tinham alguma coisa assim, mas como era essa relação, como era essa impressão primeira de irmã Flávia já de cara. Se irmã Flávia também já vou deixar o microfone que a senhora quiser se defender também. Eu vou me defender agora não, porque é demais, né?
Bem, é bom que eles falem, mas eu estava pensando, entrar numa caixa, uma das piores experiências. Eu me submetia a... Eu não sou muito familiarizada com lugar fechado. Aliás, eu tenho um pouco de claustrofobia. E aí eu dizia, Ayrton, eu topo se eu tiver que ficar com o espaço aberto para eu ver que eu posso sair e aí, ok, né? Então, bota um palito, bota um prego, alguma coisa eu posso respirar. E aí o professor Lucilvio, que era o coordenador do teatro, resolveu sentar em cima da caixa e botar as pernas na frente da tampa da caixa. Aquele foi me dando agonia, uma agonia. Eu disse, aí eu não podia nem abrir, empurrar a caixa, porque ele estava com as pernas na frente da caixa, impedindo a caixa de abrir. Eu disse, não acredito não. Aí depois eu digo, pelos jovens a gente faz loucuras. É impossível eu me imaginar dentro daquele caixote, um calor terrível, mas a ideia era, por causa do Cristo, eu me submeto a fazer para que ele seja mais conhecido e amado, né, aos jovens. Então, essas loucuras eram por causa dele. Muito embora, apesar da seriedade e da gaiatice também que existe, né, tudo junto, eu acho que deu certo. Né? Eu acho, esse microfone é melhor. Alô? 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 Eu acho que para mim, tá dando para ouvir? Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu conheci a irmã Flávia foi que eu percebi que todo mundo brincava com ela. E ela deixava. Eu acho que esse era o ponto, assim. Ela tinha a capacidade do bom humor, da leveza, de entrar na brincadeira. E eu percebia, porque assim, eu era nova, mas eu não era besta, eu percebia que aquilo ali tinha um propósito. Eu dizia, essa mulher, eu juro, eu dizia, essa mulher é muito inteligente. Porque ela é leve mesmo, existe uma leveza nela, mas ela claramente se deixa levar pela brincadeira, porque está me conquistando. Isso conquista todo mundo. Né? Então, eu lembro que isso, desde lá mexeu comigo, porque eu pensei, será que eu posso brincar com ela também? Será que eu posso fazer uma piada também? Porque todo mundo brincava falando do cabelo, depois brincava com outra coisa. E eu percebi que essa cultura... Aí já com a irmã Rosineide, depois a gente brincava também. Aí chegava outra irmã Silene também, coitada. Tinha um menino na minha época, Ravel, que ele tinha 3 metros de altura. Oi, tá vendo? Inclusive a filha, ele pegava a irmã Silene no braço, às vezes, ela ficava batendo nele e virava uma atração no recreio. Né? Então eu via que aquilo, eu olhava e dizia, meu Deus, eu queria que as pessoas tivessem a chance de ver isso, porque eu mesma vinha de uma ideia de uma igreja distante, de uma igreja séria, mas não a seriedade como a gente está falando aqui, que é santa, que é livre, que é leve, mas uma seriedade que a gente pode correr o risco de cair no estereótipo do sisudo, do durão, do distante, daquele que vem colher, que vem dizer que é errado. E vocês não fazem isso, né? Então acho que foi muito bonito para mim perceber. Acho que a minha primeira impressão que me cativou de cara foi ver alguém deixando brincar. Deixava, a gente brincava, e brincava da saia, e que ela não entendeu não sei o quê, e fazia uma piada de Parari, da cidade dela, que o ponto mais alto, da torre mais alta de Parari era o primeiro andar da prefeitura, que o lugar mais alto que ela conhecia na vida era o primeiro andar da prefeitura. E ela a primeira ri, eu imitava ela, ficava imitando ela. A primeira ri era ela. E eu pensava, meu Deus, quem sou eu então para viver uma santidade diferente, séria, distante, que não sabe me misturar com as pessoas? Então, revelou para mim a face de um Cristo, não só educador, Cristo amigo, o Cristo leve, o Cristo que está presente no nosso cotidiano. Então, alguém que deixa, que brinque com você, e com isso a gente se aproxima, eu acho que além de leve, é muito inteligente. Eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção em Irmã Flávia, não nas irmãs de uma forma geral, é a capacidade que você, no meu tempo, isso era muito comum. A gente rapidamente passava a estar na casa de vocês, né?
Tem uma coisa muito boa, eu acho, no carisma das irmãs. De forma geral, as religiosas na igreja, graças a Deus, conseguem fazer essa transição muito bem, né? Eu estava conversando sobre isso com o Rodriguinho naquele podcast que a gente gravou há um tempo atrás. A experiência que eu tive no Damas é que está tudo ali. A minha família está ali. A minha educação está ali. A minha igreja está ali. Os meus amigos estão ali. Ali eu encontro tudo que eu preciso, né? Está tudo ali dentro. Está tudo ali dentro. E uma das coisas que para mim sempre me chamou a atenção em Irmã Flávia e depois nas outras irmãs era essa capacidade de imediatamente me levar para o mundo delas. É muito bonito perceber como vocês fazem questão, e outra coisa, de uma forma livre, como vocês conseguem fazer questão de colocar gente dentro do mundo de vocês, do mundo da vida religiosa, do mundo da igreja, uma coisa que para mim foi tão bonita. Na residência lá de Santo Inácio, quando eu era aluno, morava a irmã Maria Lúcia. E eu lembro, eu acho que na casa, eu acho que ela devia ser a mais idosa, se eu não me engano, acho que era isso. E teve um dia que a gente estava entrando na residência de Santo Inácio, ela na frente e eu e o irmão Silene atrás. E ela muito lenta, né? Bem devagarzinho, e subindo cada escada e tal. E hoje eu sou impaciente. Há 20 anos, eu não sei o que eu era. Eu era muito impaciente. E aí eu fiz cara para a irmã Silene e disse, meu Deus do céu, fui logo irmã Maria Lúcia, né? E a irmã Silene disse uma coisa que sempre foi muito importante para mim. Ela disse, Gabriel, a gente na congregação procura colocar sempre uma pessoa mais velha na residência para ajudar a irmã a saber que um dia ela vai caminhar para ali. Ela precisa ter sempre presente na formação dela, na experiência dela, que um dia ela vai andar devagar. Um dia ela vai falar mais lento. Um dia ela vai ter mais dificuldade de compreensão. E eu fiquei pensando, meu Deus, a minha sensação convivendo com vocês era essa, é de que cada mínima coisa, como por exemplo, entrar na casa de vocês, ter paciência com a irmã mais velha, também isso tem uma experiência de Deus, né? E eu acho que é isso, é na vida da irmã Flávia e na vida de forma geral das irmãs do colégio, né? Acho que é apresentado a vida com Deus de um modo muito próximo, né? De um modo muito íntimo. Assim, muito do que vocês falaram já vai pensando, já vai pensando em vários aspectos. Mas uma coisa que a gente presta atenção exatamente nisso é de como eu acho que as irmãs conseguem integrar a gente de uma forma muito orgânica, justamente nessa vida, não só na vida religiosa, mas nessa caminhada. E uma coisa que, pelo menos até onde eu sei, acredito que tem em outro canto do Brasil, da forma que tem no Instituto, na Rede Damas, que são os encontros, que são, acho que do primeiro até o terceiro ano, esses encontros que vão até com a camisa do Máscara desse ano, que vão formando, que são várias oportunidades de a gente ir sendo chamado. Eu confesso que eu estudei no colégio maternal terceiro ano, quando eu fui para Fórmula 1. E aí, porque assim, justamente só ia passando. E foi por conta da minha irmã que disse, você tem que ir para Fórmula 1. Fórmula 1 é quando você tem que ir. E eu falava, não, Márcio, vou dormir no colégio. Então, isso foi o que me atraiu na Fórmula 1. Mas como Deus, ele vai chamando a gente dessas formas e como esses encontros são muito importantes. Então, Marinho, quando eu cheguei no Damas, o meu primeiro ano foi muito difícil por causa do meu processo de adaptação, né? Eu chorava e depois eu chorava porque eu tinha chorado e o tempo todo era isso, né? Queria voltar para São Caetano, queria voltar para minha casa. Então, no primeiro ano do ensino médio, se faz o Fórmula 1. Eu não fiz. No segundo ano, eu já estava mais próximo da pastoral, acho que isso era final do primeiro semestre ou começo do segundo. E aí eu acho que a irmã Flávia disse, no meu tempo, para fazer Fórmula 1, você tinha que dar entrada no FGTS, tinha que... Era um auê para fazer esse Fórmula 1 que Ave Maria. A irmã Flávia me disse, Gabriel, a gente está disponibilizando uma vaga. Aí eu disse para a irmã Flávia, eu vou pensar se eu vou fazer. Tinha dois meninos do meu lado que disseram, o que você pensa que é para pensar se vai fazer um Fórmula 1? Meu Deus do céu, que advocacia essas irmãs têm, né? É isso, né? Todo mundo quer fazer um encontro, né? exatamente. E assim, são vários encontros, assim, desde de pequeno até o terceiro ano, e como são essas ferramentas, de fato, que Deus utiliza. E aí eu queria perguntar primeiro para a irmã Flávia, depois para vocês, como é essa experiência, como é não só essa parte de criação dos encontros, mas como é que a senhora vê, como vocês veem esses encontros como justamente esse mecanismo, esse mecanismo de pastoreio e evangelização, principalmente na vida de jovem. Vamos disputar com o som.
O Papa João Paulo II falava de uma evangelização com novos métodos, uma evangelização criativa, uma evangelização nova. Eu disse, poxa, como é que a gente pode levar Deus sem precisar ser sério, dentro de uma sala fechada, onde tivesse que ser todo mundo enquadrado naquele espaço? Por que não pode ser algo diferente, que possa revolucionar, que possa ser agradável, sem perder o essencial? O conteúdo era inegociável. Para nós sempre foi claro, Deus precisa ser anunciado, a forma não importa, mas ele deveria ser anunciado. Aí a gente tem um colégio nosso lá no Regina Mundi, que já realizava Fórmula 1. Aí eu fui lá com a Sandra Pacheco, que era coordenadora da Pastoral, para a gente entender esse encontro. E aí disse, fantástico. Ele é inspirado na corrida do Fórmula 1, da Fórmula 1, né? Que aí usar a linguagem, a nomenclatura, mudar nome, não é aluno, não é colégio, não sei o quê, aquelas, enfim. E aí a gente foi adaptando aquilo que a gente viu de tão atraente, que já era uma revolução lá no Regina Mundi, trouxemos para cá, e aí a gente montou de acordo com o estilo nordestino. A gente é festeiro mesmo. A gente gosta de sonhar, inventa e cria. E aí a gente colocou o nosso estilo, mas, né? E aí deu certo. O primeiro foi catando gente. Eu entrava na sala entusiasmada com Sandra. O pessoal olhava para mim e disse, o que ela está falando? Assim, bom, enfim, eram 55, o primeiro Fórmula 1, rebanhando todo o resto de Israel, né? Na sétima, oitava. E o Marcelo não quis fazer por rebeldia. Eu também, ó. Eu ia lá. Não fez na primeira, na segunda, por rebeldia. Não sei que ela era pior do que todo mundo. É, sério. Hoje todo mundo quer fazer Fórmula 1. Mas o meu era no primeiro ano, mas eu só fiz no segundo, porque eu tava chorando. Tava chorando em casa. De saudade, é. Mas aí a gente entendia que, bom, depois ele tornou-se que a gente já conhece, a fama do Fórmula 1, mas a gente percebia que ele era um despertar para Deus. Então primeiro foi o Fórmula 1. Primeiro foi o Fórmula 1. Do aí Fórmula depois... 1, aí veio o Máscara. Foi depois. O Fórmula 1 inspirou o Máscara. Fomos para Maringá, que era a fonte de inspiração dos encontros, e lá era o RM. Na volta, com a Ayrton, a gente montou dentro do avião, adaptando a nossa forma. Enfim, carnaval para nós. Nem pensava, Regina. Maringá, carnaval. Então, as coisas eram adaptadas lá. Então, a gente já tinha outra visão de festa. E aí, a gente deu mais o estilo mais alegre, mais festivo, mais barulhento, mas também com conteúdo mais evangélico, né? Assim, frases do Evangelho de São Paulo, que podia ser anunciado e vivenciado dessa forma. Aí, todos os outros vieram a partir desse. Todos inspirados, porque o estilo era o mesmo, com a linguagem adaptada e com também o visual adaptado. E aí a gente não pode negar que ele mexeu com a vida de muitos e com as famílias de muitos também. Então, tem a festa, tem a atração, mas também tem a seriedade e ele despertava para a Crisma. E a Crisma era esse trabalho mais personalizado, mais didático, mais de perto, porque aqui o ano todo para acompanhar, etc. Né? Então a gente olha assim, poxa, pegou na toda a província, nós presenciamos e sabemos dos frutos dessa missão. Eu passei 8 anos em Maceió, e, poxa vida, que coisa mais bela. Então, aí a gente escuta lá em Fortaleza, lá em Vitória, então, a gente está indo para onde nós estamos, ele tem feito acontecer uma graça, que é de revelar o Cristo às crianças e aos jovens, e hoje também aos mais velhos, né? Bem, e aí, já trazendo também para a Gabriela Clarice, eu queria perguntar como foi para vocês essas experiências, não sei quais encontros vocês fizeram também, e aí perguntando justamente como é que foram esses encontros, se tem alguma experiência mais marcante. Eu, por exemplo, como eu disse, o primeiro encontro que eu fiz foi o Fórmula 1. O Fórmula 1, a Crisma e o Máscara, e assim,
Fórmula 1 eu posso dizer com tranquilidade que mudou a minha vida. Se não fosse pelo Fórmula 1, eu não estaria aqui. Antes de passar para eles, eu queria lembrar, eu fiz o curso de Teologia na Unicap, e aí o meu TCC foi, eu queria constatar e perguntar, minha pergunta era, existem frutos de uma pastoral escolar, do ensino médio, escola? Eu tinha essa curiosidade de escutar quais os efeitos de uma pastoral escolar no ensino médio. E aí o professor Sérgio, da Católica, me acompanhou e ele brincava muito que eu só deveria comprar um caminhão como de padre João Carlos. Bote seus flavianos em cima desse carro e você só vive perdendo aula por causa desse menino. Enfim. E aí a gente aí foi percebendo nas entrevistas, né? Que Gabriel também foi um dos ouvidos. Acho que Hildo também foi interrogado também. Para a gente confirmar. E aí eu senti uma alegria imensa, porque na própria Católica, o pessoal que trabalhava nas paróquias, disse qual era o nível de engajamento dos jovens de paróquia, na paróquia. Acabou-se trauma, acabou-se preconceito de pastoral escolar. Ela dá frutos, sim, e sem... Não dá para mensurar, mas os efeitos da pastoral do colégio chegavam também nas paróquias, né? E isso dava uma alegria, assim, imensa. É porque eu tenho a impressão de que vocês conseguiram fazer uma coisa que a mim me toca muito, é pensar que existe uma pedagogia do carisma de vocês, entendeu? Porque tem um caminho, realmente. A minha impressão é que vocês vão propondo um caminho que vai num crescente. Então, eu fico pensando, essa ideia, por exemplo, do engajamento paroquial, o estágio crismal, por exemplo, né? Eu não sei se todo mundo sabe o que é isso, mas no meu processo de crisma, que é outra coisa também muito interessante, né? A gente faz o Fórmula 1, que é algo muito mais festivo, mais lúdico, mas ao mesmo tempo tem muita clareza de qual é a proposta que a senhora estava dizendo, né? Ele é lúdico na forma, ele é brincadeira, né? Na forma, mas no conteúdo se tem muita clareza de onde se quer chegar. E a proposta é Deus e brio. Nós estamos aqui para dar Deus. Aí eu fico pensando, quando juntava com o Dom Henrique, que era outro também que não gostava muito de falar de Deus, pronto, né? Era tudo, né? A proposta é isso aqui. Quando você vai, por exemplo, para o DDD, a ideia de fazer retiro, para mim, por exemplo, foi uma novidade. E o DDD foi o meio depois de começar a fazer retiro com vocês. Eu comecei a entrar nos retiros de vocês. Meu Deus, realmente vocês são... Porque era um monte de freira e eu, do nada, eu sei lá, devia ter 20 anos, não sei, umas 30 irmãs, umas 50 irmãs, Padre Maione, dando retiro de 8 dias, e eu lá, porque eu pedia às irmãs, né, irmã Flávia, irmã Silene, de vez em quando vocês diziam para pedir para a irmã Miriam. Então eu ia pedindo a cada irmã e me deixavam fazer o retiro com as irmãs, e aí foi aí que eu entendi o que era retiro, que tinha um retiro de 8 dias, tem uma espiritualidade naciana. Eu fui fazer um curso com a senhora, óbvio que a senhora não vai lembrar, na Católica, dos exercícios espirituais. Isso, exatamente, com o Padre Paiva. E aí depois a gente vai fazendo o engajamento nas paróquias através do estágio crismal. Era outra coisa que eu achava assim, impressionante para mim. No Fórmula 1, venham todos. Na Crisma, primeira aula, venham todos. Mas no meio do caminho me assustou a ideia deles dois dizendo, estão pensando que vão se crismar todos, é? Não vão se crismar todos não, viu? Vão se crismar aqueles que querem seguir a Deus. E eu pensava, meu Deus, peraí, eu não posso levar de qualquer jeito não. Pode ser que eu seja reprovado. Chegando ao ponto de Duda e Elisa, coitada, espirrava a irmã Flávia, ela não, espirrou agora. Porque era tudo muito sério, né? A gente levava muito a sério. Aula fantástica de Inquisição, de igreja, de cruzadas. Eu lembro que na minha aula tinha o julgamento, né? Ficar do lado que acusava ou lá que defendia. E eu fiquei o tempo todo bipolar. Acusava e defendia, acusava e defendia. Irmã Marcela, acusado de defesa ou era só acusação? Então era bacaninha. Eu já era meio evangelizado, então. Eu ficava metade lá, metade cá. Acusava, eu ficava bipolar. E o Máscara, essa ideia, né, de reencontro com Deus e de sair dali para... É isso que eu acho muito bonito no colégio. É essa ideia de que o Máscara é o envio.
é muito bonito perceber como vocês conseguem, nessa pedagogia dos encontros, né, atrair. Depois se faz uma experiência com Deus, tem que tomar uma decisão. E no terceiro ano vocês vão ser enviados, né? Saiam desses muros, vão para o mundo, né? É muito bonito perceber essa pedagogia, essa dinâmica dos encontros. Concordo com tudo. E só para ilustrar, assim, Marina perguntou quais foram os encontros que vocês participaram. Ave Maria. É difícil mensurar, porque eu acho que para mim teve uma coisa muito marcante, que eu fiz o meu Fórmula 1 e eu lembro que na minha época, Luciana Carrapeira fazia Maria há uns 30 anos, né? No Fórmula 1. Era há uns 30 anos era ela. Ela já era mãe de Maria Santana. Aí, quando eu cheguei no segundo ano, aí disseram, olha, você vai fazer Maria, que tal, né? Aí foi uma comoção. Como assim? Ela é muito nova. Como é que a pessoa chega agora para já fazer Nossa Senhora? E eu fiz somente 14 vezes o momento mariano. 14 vezes na minha vida eu fiz esse momento mariano. E recentemente, quando a Marcela estava lá, eu estava por acaso na missa do Damas, e eu fui lá, disseram, está acontecendo um momento mariano, vai lá ver. Isso depois de mais ou menos isso, né? Acho que 20 anos é exagero. Acho que não. Então lá vou eu, 20 anos depois, sei lá, 15 anos depois, quando eu botei o olho no momento que estava acontecendo, que acho que foi o primeiro Fórmula 1 depois da pandemia, estava todo diferente, tudo lá no ginásio, tudo diferente. Eu chorava que nem uma criança, assim. Eu chorei muito de ver aquilo ali, porque eu lembrei o que significa um primeiro amor, né? O primeiro amor sustenta a gente até hoje. E não só isso, a forma que a gente vai aprendendo de dar a Deus também às pessoas, eu e Gabriel, a gente vive dizendo. Tem hora que a gente imita a Ayrton e a Flávia. Na hora de dar uma palestra, na hora de falar, na hora de brincar, conduzir a adoração, na hora que a gente está tentando. Porque a gente sabe que dá certo. Então, assim, o jeito de. Como é que normalmente a Ayrton faz? Ele chega e brinca. Então a gente chega e brinca, a gente chega e fala e olha no olho, e tem aquele jeito que foi o jeito que eu aprendi e está no fundamento da minha vida. Então, claramente a gente faz isso, né? Então, os encontros, para mim, realmente, assim, eles tiveram esse papel de fisgar e de segurar, né? Por exemplo, Máscara, eu lembro, Ave Maria, a gente faz umas coisas. Eu peguei, a única pneumonia da minha vida, eu peguei no terceiro ano. Foi pneumonia. Aí o meu pai, ele não vai ver isso mesmo, ele olhou assim para mim e disse, meu pai é médico, ele disse, se você for, você vai contra a minha vontade de pai e de médico para esse encontro. Aí eu fiz misericórdia, né? Mas eu ia deixar de fazer o máscara, eu tomando antibiótico, rezando, Jesus, me cura, Jesus, para eu poder ir. E foi muito engraçado, porque eu melhorei um pouquinho. Liguei para a irmã Flávia, liguei para a Ayrton. E é isso, o jeito, não, vamos fazer assim. Você bota o colchão em outra sala, a Elisa vai com você, a gente desliga o ar-condicionado, para você não dormir no ar-condicionado. E aí dá tudo certo. E foi tudo isso para eu conseguir participar. Isso ganha o coração de uma pessoa, que é assim, não somente a minha vontade, mas a disposição, com responsabilidade, claro, porque eu estava muito melhor, eu já estava bem, estava no restinho de tudo, de me botar no lugar separado, para que eu não deixasse de participar. Eu não fiz aquela brincadeira, eu não fiz um monte de coisa, mas eu estava lá. Então, assim, é de a gente saber que a gente vai na disposição de amar, mas porque a gente é amado primeiro, por Deus e por essas mulheres, né? Então, os encontros, eles realmente são, sinceramente, eu acho que eles são um bálsamo hoje, assim, você imaginar que existe um lugar que faz uma proposta encantadora de Jesus. É encantador, é apaixonante, é cativante, pega a gente, pega e segura, sabe? Então, eu acho que isso, para mim, até hoje, é por isso que eu tenho esse amor tão grande, a gente acaba criando esse amor tão profundo, porque são encontros, eu também escutei esse podcast de Gabriel Rodriguinho, eles falando dessa pedagogia, que não é somente a aula, que não é somente o encontro, mas é o ir na casa almoçar. Aí quando eu vi que eu estava entrando naquele lugar, e é isso. Existe um paradigma lá na nossa cabeça de que não, é distante, eu não posso entrar na casa de uma freira,
eu não posso entrar na casa de um padre, não posso. E vocês, desde o começo, trazem para dentro de casa, né? Então, eu acho que, sinceramente, isso me educou. Eu acho que essa é a palavra. Eu sempre tive uma veia muito parecida com a de irmã Marcela, porque eu também estava no lugar da acusação, eu também estava nesse lugar. E eu acho que, sinceramente, às vezes por exemplo, eu estava vendo uma coisa sobre Gineta Cagliari, né, que é do Movimento dos Populares, e uma coisa, ela tinha uma personalidade muito forte, muito forte. E eu sempre disse, eu acho que o grande feito de Gineta não foi vencer, né? Ou então até de Madre Agátia, dessas grandes mulheres, desses grandes homens de Deus. Não é vencer. Quando a gente olha o Damas, aquele tamanho daquele colégio, a gente olha, nossa, isso aqui é a vitória de uma pessoa que deu... Não, são de pessoas que deixaram ser vencidas por Deus. Eu acho que eu estava numa época da minha vida decisiva naquele momento, que a gente é adolescente, que a gente está firmando uma personalidade. Ou ele vencia, ou vencia eu, de um jeito tão pobre, que graças a Deus vocês chegaram e ajudaram que Deus vencesse. No final das contas, aquele colégio talvez tenha a dimensão que tem, a rede de damas e tudo, porque tem mulheres que se deixam ser vencidas. E é por isso que ganham tantas batalhas na minha vida, na vida de Gabriel e de tantos outros, sabe? E assim, eu só queria também reforçar um pouquinho do que Gabriel e Clarice disseram no quesito da metodologia, que é uma coisa que me chama muita atenção. Porque no Fórmula 1 a gente é apresentado a Deus em vez de regra. É claro, muitas outras pessoas já têm os seus encontros, porque também são várias outras oportunidades que a gente vai ter ao longo da vida, mas digo por mim novamente, como foi o meu primeiro encontro, a gente já vai aprendendo desde cedo, seja na aula de formação humana, na aula de religião, ou até na própria vivência do colégio. A gente já vai vendo a gente vai conhecendo Deus. Sendo que no meu Fórmula 1, eu fui apresentado a um Deus que não estava distante. Eu acho que essa era a minha relação. Eu tinha Deus como uma pessoa que estava lá no céu e olhava para baixo, eu estava aqui, e me julgava e me castigava se eu fizesse errado. E quando eu estava no Fórmula 1, isso mudou muito a minha vida, porque eu comecei a ver Deus que estava na minha frente. A primeira vez que eu fui para uma adoração foi no Fórmula 1 e eu vi Jesus na minha frente. E aquilo mudou minha vida. E aquilo, então, não só no Fórmula 1 que eu fiz, mas também nos vários que eu trabalhei. E isso foi algo assim. Eu me lembro que quando é uma memória muito viva que eu tenho. O meu Fórmula 1 foi em 2010, então 12 anos atrás. Mas eu me lembro claramente de chegando em casa, entrando na garagem, minha mãe vira para mim, que eu estava no banco de trás, e pergunta: "E aí, meu filho, como é que foi?" E meus pais não são de igreja, apesar de ter uma religiosidade, não são de igreja. E eu virei para minha mãe e disse: "Eu vou ser mecânico no próximo ano. Eu quero ser mecânico no próximo ano." E foi uma coisa que eu queria, assim. Eu não entendia o que tinha acontecido. Eu costumo dizer que Deus, ele chama a gente de diversas formas. E foi nesse ser mecânico que o meu grande objetivo foi esse. Então eu vou entrar na JD para ser mecânico, vou participar ativamente da crítica para ser mecânico. Mas como isso foi mudando, porque depois que eu fui mecânico a primeira vez, aí eu fiz, certo, e agora? Agora eu quero viver isso. Então, e desde já, eu queria agradecer aos três que estão aqui, porque de diversas formas foram cruciais na minha caminhada, porque a senhora não só trouxe o Fórmula 1 para cá, apresentou o meu Fórmula 1, como me deu essa oportunidade, como me formou. Gabriel também falou no meu Fórmula 1, eu acho que talvez ele não lembre disso. Ele deu a palestra de mídia na época, em 2010, eu me lembro disso. E também no Máscara, e aí eu não posso falar por motivos de spoiler, realmente não posso, mas eu acho que eu já lhe falei no momento. E Clarice também, porque já no primeiro que eu fui mecânico, foi ela que estava dando essa palestra de mídia e me deu um estado muito diferente de como Deus está tão presente no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não percebe. Então eu queria agradecer muito a vocês. E aí também já voltando, depois de Fórmula 1 a gente tem, como o Gabriel falou, no DDD essa confirmação, essa formação, esse aprofundamento, essa confirmação. E aí no Master a gente tem esse envio. E aí já falando um pouco desse envio e como ele é tão, eu acho que nós todos estávamos no Master esse ano e foi muito forte, pelo menos para mim, foi muito perceptível de como os meninos estavam entregues depois de uma pandemia, depois de tanto sofrimento.
como eles, como a gente via eles, a gente viu esse reflexo no JB, como eles já saíram do Máscara mais prontos, mais leves, eu posso dizer assim, e com um propósito muito renovado. Então, queria perguntar também, já para a gente ir finalizando também, por conta do tempo, mas para a gente ir finalizando justamente de como como a senhora vê, irmã Clarice e Gabriel, como vocês veem esse envio, esse último Máscara, pensando nesse processo completo, como é que sai esse ex-aluno para essa vida fora do colégio, seja na faculdade, no mercado de trabalho, e como é que a gente pode vislumbrar, de fato, esses frutos do colégio nessa vida cotidiana que a gente tem a partir do momento que a gente sai, porque realmente é quase um outro passo que a gente já vai saindo do colégio. Mas a gente vai justamente nessa missão, já evangelizado, já formado, já decidido, e também levar Jesus ao mundo. Então, como é essa visão? A gente tem claro que nós não educamos nós. Nós educamos para o mundo, para a igreja. Certo? E a tentativa de toda essa formação é para que possam ser referências de Deus para as pessoas lá fora. Porque o tipo de colégio é um tempo curto. Vai pedir. Então, se a gente consegue ajudar a descobrir Deus, fazer uma experiência dele e ser testemunha agora de evangelizar cheios de Deus para o mundo. E quando a gente pode ver um médico lá fazendo a diferença, ver um advogado. Um dia desses, a gente precisava de médicos para ajudar uma pessoa que estava precisando de ajuda e não tinha plano. A lista de médicos ex-alunos. Você pode ajudar, por favor? Olha, a resposta era linda. Era emocionante. Porque aí tinha um que podia, outro não podia, mas já estava procurando. Então, a gente tem experimentado também do bem feito dessas pessoas que hoje são profissionais, ou são pais já, ou são formados já em algum curso, em alguma missão, ou lá fora, fazem a diferença. Na forma como atendem, na forma como são. É claro que também 100%. Claro que a gente também está bem, se eu não conseguir, imagina a gente. Então, mas a gente sabe que também isso é verdade. E celebramos isso todos os dias. Essas referências de Deus por aí. Olha vocês. Eu tenho a impressão, Marina, que é isso que o Flávio está dizendo. Eu acho que vocês conseguem, nos muros do colégio, revelar a face de Cristo. E é muito bonito perceber que vocês continuam revelando a face de Jesus Cristo através de todos os que passam por vocês. Né? É muito bonito perceber um carisma que consegue mesmo, além dos muros do colégio, além dos muros da congregação, além de vocês. Depois. E eu acho que nós somos esse depois que é plantado por vocês. Isso sempre me chama muito a atenção na vida religiosa de uma forma geral, e eu fui muito gerado por vocês nesse sentido, né? Talvez as pessoas que estejam no nosso trabalho não saibam da existência de vocês. E talvez essa seja justamente a vocação de vocês. O grão de trigo que não morre, não produz frutos. Ninguém vê o grão que morreu. Todo mundo vê depois os frutos. Muito provavelmente, as pessoas olham para nós, que somos o fruto, e não têm acesso à raiz que um dia foi grão e que morreu. E são vocês. No fundo, eu acho muito importante nós dizermos isso a vocês. O quanto é fundamental na nossa vida a consagração de vocês. O quanto é fundamental, essencial, necessário para o mundo de hoje ter homens e mulheres, mas me permitam dizer, principalmente mulheres que sejam realmente capazes de perder a própria vida, de se lançarem para morrerem por pessoas. Nós estamos precisando cada vez mais de pessoas desse mundo. Meu Deus!
Agora melhorou bem. Agora já passar mais 50 minutos. Jesus Cristo. Aí, para você falar alguma coisa, visitar a minha tia em Marrocos. Se você disser isso, tá bom pra mim. Eu tô com o microfone na mão, vou falar um segundo que ele quer ouvir a Ayrton agora. Agora aproveitar aí 2 segundos. São os frutos do carisma, Ayrton. A gente tá falando sobre... Diga que nós somos bons frutos, viu? E eu vou falar pra onde? Pra ali, é? Eu me consagrei por você. Eu me consagrei por você. Sou consagrado ao meu Senhor. Não fala assim, diz irmã Flávia. Não, mas acho que o carisma é um carisma que se estendeu. Se você olhar para esses meninos, se você olhar para esse congresso eucarístico, ele tem também a presença da marca Damas. Eu faço parte da equipe que pensou o congresso, a equipe executando o congresso. E muitas coisas, quando a gente vai fazendo assim, pensando essa feira, a Casa do Pão, o simpósio, as palestras, como acolher as pessoas, também teve um pouco dessa marca. Acho que o instituto, os colégios, o carisma, é de fazer bem, é de não perder a espiritualidade, é não perder a meta. Acho que as irmãs imprimiram isso nos seus alunos, mas também nos seus educadores. Eu me sinto também, de alguma forma, parte desse carisma. Meus filhos estão no Damas, não é? E eu tenho muita alegria e muito orgulho. Meus filhos estão no Damas, porque a gente acredita que a forma de evangelizar é diferente. A forma de evangelizar faz o diferencial. Para esse congresso, nós contamos com muitos voluntários, muitos, de todas as paróquias, de toda a arquidiocese e de outras dioceses. Mas eu preciso revelar que algumas missões especiais foram entregues a pessoas que passaram pelo carisma. Então, tem umas missões muito difíceis, muito especiais, que eu prefiro não dizer, não nomear. Inclusive está aqui na minha frente algumas dessas missões, mas que a gente sabia que a gente poderia contar. Por exemplo, irmã Flávia, teve um momento na preparação para o congresso que a gente viu que a gente precisava de alguém de extremíssima confiança para assumir uma determinada coisa. Quem procurar? Aí, na comissão, muitas vezes diziam assim, claro, aí a gente vai buscar alguém do Damas. E deram conta. Eu lembro muito bem quando a gente relançou o congresso em novembro, se pensou em fazer um almoço para os pobres. Naquele almoço para os pobres, nós contamos com a presença de comunidades que foram atingidas pelo carisma. Em uma semana houve um problema e não tinha comida. Não tinha comida para 400 pessoas em situação de rua. Não tinha como cobrir o lugar porque era muito quente. Nós chamamos, respondidos imediatamente, por pessoas que são a extensão do carisma. Então, as irmãs nem imaginam. Madre Agatha aqui no céu fica conversando com o nosso Senhor e dizendo, Madre Agatha, mulher, se acalme, pelo amor de Deus. E ela fica dizendo, né? Mas as irmãs nem sabem, imaginam o tanto que, por exemplo, a Arquidiocese de Olinda e Recife, as dioceses por onde elas estão, as paróquias onde elas estão, elas são impactadas, não é? Positivamente e muito concretamente pelo carisma, na forma da espiritualidade, da seriedade como levam a vida de fé, da seriedade com que amam o nosso Senhor, a igreja, respeito à igreja, o cuidado com a igreja, mas também o cuidado com as coisas mais detalhadas. Irmã Flávia,
na pastoral, da ação pastoral, as irmãs da ação pastoral se preocupam com os detalhes. E esses detalhes fazem a diferença. Fazem as pessoas notarem que existe algo diferente, mas fazem porque acreditam de verdade. Eu acho que é por isso que a Rede Damas, seus colégios e a ação pastoral vive muito vivo. Porque não é algo que é de moda para outra, é algo que é pensado. Então, eu dou testemunho que esse congresso ele também tem o carisma, o cuidado, o zelo das irmãs damas na ação concreta, inclusive de muitos ex-alunos, e aqui a gente vê o testemunho de Clarice, de Gabriel, de José Marini, como só uma representação dos outros que a gente está vendo aqui, né? E que nos ajudaram a construir esse congresso. Com mais de 1.500, por volta de 200 bispos, nós temos por aqui pelo menos 300 diáconos. Nós temos rodando nessa feira e nas 2 noites da abertura e ontem, nós temos aí rodando por volta de 30 a 40 mil pessoas. A cada momento aqui nós temos por volta de 800 a 1.000 pessoas nas catequeses. Nós tivemos mais de 1.200 pessoas inscritas no simpósio. Nós estamos imaginando que no encerramento nós passaremos de 50 mil pessoas. Isso quer dizer que esse congresso, concretamente, atingiu diretamente mais de 100 mil pessoas. Gerou nessa cidade muito emprego. A Recife Convention Bureau diz que nós mexemos na rede hoteleira do Recife de Olinda. Então, o carisma também está aí presente. Vamos marcar uma outra live para os ex-alunos falarem da Flávia juntos. Aí vão mangar, ficar mangando. Não, de jeito nenhum. Eu vou exigir respeito nesse dia, viu? Então, só para a gente já finalizar, só queria agradecer a presença de todo mundo que estava aqui. A gente também chegou no finalzinho, mas foi muito muito obrigado por cada um pela disponibilidade. Muito obrigado, mais especialmente, pela vida de vocês, porque vocês mudaram e continuam mudando a vida de muitas pessoas, mudaram a minha vida, inclusive. Então, muito obrigado, parte por isso. E também agradecer a todo mundo que está aqui, também assistindo, todo mundo que ficou aqui acompanhando, a todo mundo que está em casa acompanhando e a equipe de produção também. Então, para a gente já terminar, muito obrigado, fiquem com Deus, é isso.